Fala, meus amores, boa noite, segundou, e aqui estamos com a fórmula da aprovação. Raciocínio lógico descomplicado. Galera, baixa o material que já tem questões, inclusive de provas de ontem. Quando eu digo que nós somos o curso mais atualizado do Brasil, é a maior verdade. Aqui nós não brincamos com sonhos. E tá aí, gente, o nosso site www.exataspragabaritar.com.br. Vários cursos lançados, faltando um curso maravilhoso que vai ser o nosso curso de matemática do zero e de raciocínio lógico do zero. Entra no grupo aqui quem tá esperando, porque esse curso vai ser muito show, tá? Galera que tá perguntando sobre o curso do IBGE, já foi lançado e essa semana a gente vai estar lançando diversos cursos. Então, vamos embora. Gente, tá aí, ó, fórmula da aprovação. Raciocínio lógico descomplicado. Galera, separei algumas questões e algumas dicas maravilhosas, tá? E questões cobradas em todo tipo de concurso. Vem comigo. E, gente, sempre o nosso lema, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Gente, uma questãozinha agora super recente, ó, de raciocínio lógico do concurso aí de Nova Iguaçu, Banquinha FGV. Considere a seguinte afirmação: todo restaurante capixaba vende moqueca e caranguejada. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a, ó, toda vez que você tem uma questão que ele fala negação e que ele fala equivalência, o que prevalece é a negação. É como se ele dissesse assim, ó: a negação dessa frase é igual a, tá? Então, toda vez que falar a negação é equivalente, é como se dissesse a negação é igual a, vamos lá. Amores, primeira coisa, ó, é a negação do todo. Lembra do nosso mantra? Eu não nego o todo com o próprio todo. Já tá fora Lady C, Lady D e Lady E. Eu também não nego o todo com nenhum, tá? Nunca algo que generaliza, tá? Como todo, você vai negar com algo que generaliza. Então, você não pode negar o muito com o muito. Não posso negar todo com todo, nem posso negar o todo com nenhum. Se eu digo assim, ó, todo professor é triste. Todo professor é triste. E alguém aí levanta a mão e diz assim: eu sou professor e não sou triste. Ele já negou o que eu falei. Se tiver, no mínimo, um professor que não seja triste, ele já está negando o que eu estou falando, que todo professor é triste. Então, você nega o todo com aquela dica que o titio ensina, ó, Vera Verão. Vera Verão era aquele morenão da Praça é Nossa, que trabalhou nos Trapalhões, que ele fazia: epa! Bicha não! Ó, eu nego o todo com o epa, mas não. Você vai trocar o todo por existe, ou pode trocar o todo por pelo menos um, ou pode trocar o todo por algum, ou pode trocar o todo por a e negar o verbo. Então, ó, eu vou trocar o todo por pelo menos um. Ó, a pelo menos um, a pelo menos um. E vou negar o verbo.
Só que cuidado, ó, eu tenho aqui na estrutura o conectivo E. E quando eu tenho o conectivo E, eu nego todas as partes e troco E por OU. Ou seja, pelo menos um capixaba não vende moqueca, troco E por OU, ó. Não vende caranguejada. Isso eu tenho como resposta na letra o que, gente? Na letra A. Galera, muita gente perdeu essa questão, tá? Ó, aqui aparece o NEM. O NEM é e não. E não. Eu tenho que trocar o E por OU, tá? Então, pelo menos um restaurante capixaba não vende moqueca ou não vende caranguejada. Quando eu tenho sua estrutura o conectivo E, eu tenho que trocar o E por OU. Então, resposta aí, letra A de aprovação. Vamos para a próxima. Galera, questãozinha agora recente, ó, da Fundatec. Olha o que ela fala. Considere a proposição: se eu chego cedo ao trabalho, então não perco a reunião. Qual a negação lógica dessa proposição? Primeiro, ó, qual é o mantra quando você for negar o sim então? Eu não nego sim então com sim então. Já tá fora. Letra A, letra D. Professor, e como é que eu nego o sim então? Galera, a negação do sim então é o marido safado. Professor, e o que é que o marido safado faz? Sempre o marido safado, ele mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez, gente, que você for negar o sim então, você tem que manter a primeira parte. Retirar o sim então e trocar por E. E negar a segunda. Ó, isso aqui é a primeira parte, ó, que tá em amarelo, tá? Isso aqui que tá em laranja, ó, é a segunda parte. E eu sempre troco sim então por E. Então vamos lá. Eu vou, ó, manter a primeira. Eu chego cedo ao trabalho, ó. Eu chego cedo ao trabalho. Aqui já tá fora, ó. Eu não chego, eu não chego. Acabou a questão, tá? Então, ó, eu mantenho a primeira. Eu chego cedo ao trabalho. Só que eu tiro o sim então e boto o E. Gente, a negação de um sim então é um E. Só que mantendo a primeira. E vou negar, ó, vou negar a segunda. Eu vou negar não perco. Qual é a negação de não perco? Perco. Porque quando uma frase tem um não, como é que eu faço a negação? É só retirar. Então, a negação de não perco, perco a reunião. Resposta, Lady B. Galera, só você na hora da prova, tá? Só você na hora da prova, batendo o olho, mantive a primeira. Só assim eu já matei aí tudo. Troco sim então por E e nego a segunda. Ó, tem 3 Sormanes olhando aqui para você e dizendo que esse ano e o próximo ano você vai colher muitas vitórias. Quem tá esperando, gente, o nosso curso, entra no grupo aqui que tá na descrição. Vamos embora. Questão 3. Ó, questão agora da FCC, FGV ama esse tipo de questão. Ó, um prédio foi inaugurado em uma segunda-feira, dia 10 de outubro de 1910. Esse prédio foi demolido 33 mil dias depois de inaugurado, no dia 14 de fevereiro de 2001, que era, galera, questãozinha manjada, né?
que sempre aparece. No seu edital, às vezes, aparece isso aqui com esse nome, ó. Raciocínio temporal. São os problemas com calendário. Até quem tem dificuldade nesse assunto, tem aula aqui 0800 com teoria, tá? Então, ó, eu tô numa segunda-feira, ele quer saber daqui a 33 mil dias, porque é 33 mil dias depois da segunda. E isso vai cair em 14 de fevereiro de 2001, que vai ser que dia da semana? Ó, eu vou saber. Galera, o que é que a gente já sabe? Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Se hoje é segunda, daqui a 7 dias, segunda. Daqui a 14 dias, segunda. Daqui a 21 dias, segunda. Os dias da semana se repetem a cada 7 dias. E aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar 33 mil dias e vou dividir por 7. Por quê, professor? Porque aí eu vou saber quantas semanas completas se passaram. Por exemplo, ó, 14 dias, divida por 7, 2 semanas completas. Lembre, se hoje é segunda, daqui a uma semana é segunda, daqui a 2 semanas é segunda, daqui a 1 bilhão de semanas é segunda. Tranquilo? E aí, vamos lá. Vou começar aqui, ó. 33 por 7. Se eu botar 5 passos, ó, dá 4. 4 vezes 7, 28. 33 menos 28 dá 5, ó. Baixa o 0. 50 aí por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Aqui dá 1, ó. Baixa o 0. 10 por 7 dá 1, né? 1 vezes 7 dá 7. Aqui dá 3, né? Baixa o 0. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, ó. 30 menos 28, 2. Pronto. Acabou aqui. Vamos interpretar sem decorar? Ó, o que são 33 mil dias? 4.714 semanas completas e 2 dias. Gente, se o resto fosse 0, estariam se passando 4.714 semanas. Ó, se eu tô na segunda, daqui a 4.714 semanas é a própria segunda. Mas o resto não é 0. O resto é 2, ó. Eu ainda tenho que contar 2 dias depois da segunda. 2 dias depois da segunda. Terça, quarta. Quarta-feira. Tem quarta-feira aí como resposta? Tem. Letra D de Deus, letra D de deu certo, letra D de delícia. Ó, esse tipo de questão ele cai demais. Se o resto fosse 0, seria a própria segunda. Professor, e aqui eu tenho que me preocupar se é bissexto, se não é? Não, galera, porque eu tenho só aqui a quantidade de dias. Tudo já foi contado, tá? Então, nem tem que se preocupar se é bissexto ou não. Essa coisa de se preocupar é quando você tem que contar a quantidade de dias e ele te dá lá, de uma data tal a outra, mas aqui já está contado, é só você pegar o resto, tá? Tranquilo? Vamos lá. Galera, questãozinha aqui, super interessante. Essa questão 4, ela tem 3 questões em uma. Na verdade, é que são 3 questões. Vê que legal. Essa sim é uma questão importante. Vamos lá. Leve-se em conta a condicional. Ó, a condicional. Se eu leciono para o 4º ano, então sou professor do ensino fundamental.
Analise as afirmativas referentes a essa proposição condicional e assinale a alternativa correta. A primeira, a recíproca dessa condicional é representada por: se eu sou professor do ensino fundamental, então eu leciono para o 4º ano. Galera, veja, tem 3 coisinhas que todas as bancas cobram: Sebrasp, FGV e Decam. Recíproca, contrária e contrapositiva. Professor, eu não sei isso não. Assista uma aula que tem aqui no canal do YouTube, proposições associadas a uma condicional. E aí eu ensino o que é recíproca, o que é contrária e o que é contrapositiva. Galera, de qualquer maneira, ó, por favor, sigam o nosso Instagram. Todos os dias, inclusive hoje, ó, todos os dias a gente coloca dicas, motivações, questões. Inclusive tem um videozinho lá, bem resumido, a gente falando sobre recíproca, contrária e contrapositiva. Ó, quando eu tenho uma proposição, ó, A, então B, e ele pede a sua recíproca, é só trocar os dois de posição, mantendo-se então. Isso é recíproca. Ó, sou professor, vem para cá, e leciono, ó, vem para depois do então. É trocar os dois de posição. Foi isso que ele fez? Foi. Se eu sou professor do ensino fundamental, então eu leciono para o 4º ano. Então, galera, de fato, isso é a recíproca verdade. Então, recíproca é isso. Se você tem um sim, então, troquei o antecedente e o consequente de posição, eu vou estar obtendo a recíproca. Se eu tivesse isso aqui, ó, se penso, existo. Se penso, existo. O então está subentendido, né? É, se penso, então existo. Quem é a sua recíproca? Troca os dois de posição. Vai ficar se existo, então penso. Gente, e as bancas cobram. Vários professores nem falam sobre isso, mas as bancas cobram. Assiste essa aula, se inscreve no canal, é importante. Vamos para a segunda. Ó, a segunda, a negação dessa condicional é representada por... Gente, como é que eu nego sim, então? Né, o marido safado? Você o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Ó, eu vou manter, eu leciono para o 4º ano, tá aí. Vou trocar o sim, então, por e, troquei. E vou negar, sou professor. Vai ficar o quê? Não sou professor. Isso é o quê, gente? Verdade. Tá vendo, gente? Que beleza pura, só alegria, tranquilidade. E ele diz na 3, ser professor do ensino fundamental é uma condição necessária para lecionar para o 4º ano. Galera, quando você tem um sim, então, tem um cara que é a condição suficiente e tem um cara que é a condição necessária. Como é que você memoriza isso? Ó, suponha, tá, que passa um cara na rua e diga bem assim para a mulher: primeira vez que eu vejo uma boneca fora da caixa. Aí ela vai dizer bem assim para ele: sai daí sem noção. Ó, sem noção. Professor, o que é esse sem noção? S de suficiente e N de necessária.
Sempre quando você tem um sim, então, a primeira parte é chamada de condição suficiente. E a segunda é chamada de condição necessária. Ou seja, lecionar para o quarto ano é condição suficiente para ser professor. E ser professor é condição necessária para lecionar para o quarto ano. E ele diz o quê? Ser professor é condição necessária. De fato, ó, ser professor é condição necessária. Verdade. Então, gente, todas aí estão o que? Corretas. Ou seja, estão corretas o que? 1, 2 e 3. Se você pega uma questão assim, ó. Se é sergipano, então é brasileiro. Se é sergipano, então é brasileiro. Sem noção. Ser sergipano é condição suficiente para ser brasileiro, concorda? A pessoa ser sergipana já é suficiente para ser brasileiro. E ser brasileiro é uma condição o quê? Necessária para ser sergipana. Quem tem dificuldade nessa parte, gente, tem 3 aulas aí de raciocínio lógico do zero, onde a gente explica isso aqui passo a passo. Parabéns para quem elaborou essa questão. E, gente, no curso a gente resolve e deixa você preparado para qualquer concurso que tenha raciocínio lógico e para que tenha a matemática do zero. Então, entre no grupo quem está esperando, que vai ser show. E, galera, a última aí, ó, uma questãozinha do Instituto Consuplan. Diz o seguinte, aí, uma propriedade comum reúne a seguinte sucessão de palavras: defeito, estudante, abscissa, inoptar, x. A palavra que substitui corretamente o x, galera, esse é o tipo de questão psicotécnico, né? Onde tem gente que leva 1 minuto, tem gente que leva 10, tem gente que nem encontra a lógica. Mas no curso da gente, a gente prepara você para pegar esse tipo de questão e utilizar os poderes que eu digo, que é o oi de Tandera. Ó, pegou questões com palavras, veja e observe se tem repetição de letras. Às vezes, a primeira letra da palavra é B, da outra palavra é C, da outra é D. Ele coloca as primeiras letras de cada palavra seguindo ordem alfabética. Às vezes tem uma palavra que tem 3A, a outra 2A, a outra 1A. Às vezes ele coloca letras em ordem alfabética. Galera, se você olhar aqui, ó, vê D, E, F. Eu tenho 3 letras aí em ordem alfabética. Aqui, S, T, U. Depois eu tenho A, B, C. Aqui eu tenho quem? N, O, P. Qual é a lógica? Cada uma dessas palavras tem 3 letras em ordem alfabética. Quem é a única aí que tem 3 letras em ordem alfabética? Quem? Tu vira. T, U, V. Resposta, letra E. E. Obrigado, Cláudio. Olha aí, Cláudio dizendo, ó. Cláudio foi meu aluno no curso da EBSE. Ele disse que aprendeu esse tipo de questão lá, tá vendo? Então, gente, é prática. Às vezes o cara vai dizer bem assim, que isso é loucura, isso é coisa de doido. Gente, pode até ser coisa de doido, mas ajuda você ter salário, estabilidade e ainda ter direito a um empréstimo consignado. Gente, Deus abençoe todos vocês. Obrigado de coração, tá? E é isso. Sigam nossas redes sociais, segue o Instagram do Exatas, entra no grupo do Telegram. Galera,
Se esse vídeo tiver aí pelo menos aí uns 100 comentários, amanhã, que é dia do meu aniversário, vou colocar aí para vocês uma super aula de matemática. Galera, comenta aí, segue o nosso Instagram, gente, é muito importante. Beleza, gente? Valeu! Fui!